E aí, pessoal, pronto para a nossa aula número 4? Bom, estamos indo lentamente, fazendo os desenhos, né? Nessa aula número 4, nós vamos dar uma olhadinha como é que se trabalha com os chamados circuitos de memória, as válvulas duplo piloto e as válvulas duplo solenoide. Convidamos vocês para continuar essa grande batalha aí, né? E vamos conseguir chegar a fazer uns desenhos mais complexos. Vocês vão ver que no início vai estar andando devagar ainda, a gente está construindo lentamente, indo passo a passo, mas logo em seguida vamos ter que dar um grande salto, né? A partir então do desenho número 5, da aula número 5, perdão, nós vamos trabalhar um pouco mais rápido. Insistam, por favor, vocês verem um desenho ali, o que nós temos que começar a fazer? A replicar esse desenho, porque o aprendizado ele tem muito a ver com a parte da repetição. Apesar de alguns autores dizerem que a gente não precisa repetir nada, nós temos que repetir. Um exemplo aí que Jigoro Kano, que foi a pessoa que sistematizou o judô com uma arte marcial internacional e olímpica, dizia que se você quiser aprender a fazer um golpe, repita 1000 vezes. Para que ele seja perfeito, 10.000 vezes. Então eu não estou pedindo que você desenhe 1000 vezes, mas se você continuar trabalhando, eu certamente já fiz mais de 10.000 diagramas durante a minha vida, não somente como professor, mas também como profissional. Então, vamos pegar nessa aula número 4 agora, vamos olhar com mais carinho, pegar o nosso papel quadriculado e começar a trabalhar. Vamos lá? Quem não me viu ainda, meu nome é Sérgio Adalberto Pavani, sou professor do Colégio Técnico Industrial e esse é o filme número 4, Desenhando Diagramas Pneumáticos e Eletropneumáticos. Vamos lá! Bom, vamos lá, pessoal. Estamos aqui de novo na aula sobre como desenhar um circuito pneumático. Tudo é uma questão de interpretação, né? Vamos ter que interpretar o nosso texto aqui. Então, nessa aula a gente vai continuar o que estava fazendo. Estou usando aqui um papel milimetrado. Quem não tem pode usar um papel quadriculado, eu botei uma folha de vegetal em cima. Acho que melhora um pouco o contraste, né? No exercício 2 está escrito lá: desenhar circuito pneumático e eletropneumático com os seguintes requisitos. Usar um cilindro dupla ação. Então, dentro do nosso critério, nós trabalhamos o quê? Com cilindro de dupla ação. O que a gente desenha? Um quadrado, um retângulo, né? 2 por 4. Eu estou usando 2 quadradinhos aqui, se fosse papel quadriculado, né? Logo abaixo, então, te deixam uns quadradinhos em vazio aqui. Eu estou deixando 4 quadrados. Se coloca um novo retângulo, agora dividido ao meio. Porque dentro do nosso critério, um está chamando uma coisa, chama outra. Então, o cilindro de duplação, ele chama uma válvula de 5 vias. Então, se é válvula de 5 vias, a gente vai lá na simbologia e copia a válvula. Tá? Já fiz aqui. Então, vamos ver qual é o próximo requisito. Usar um sistema servo-assistido com 2 botões pulsadores. Então, ele está botando aqui genericamente, porque na parte pneumática pura seria uma válvula de 3 vias, 2 posições, acionamento por botão retorno por mola, e todas as válvulas que nós vamos utilizar é NF, que tem um desenho específico. Para 3 vias, a NA tem um desenho um pouquinho diferente. Algumas válvulas a gente consegue só trocar as conexões, mas para a gente não ter confusão, todas as válvulas então serão normalmente fechadas. Então o que a gente vai fazer? Deixa aqui embaixo de novo mais 2 quadradinhos, né? Vou deixar aqui 4 quadrados. De um lado eu desenho um botão por uma chave pulsadora. Por que ela é pulsadora? Porque ela tem uma mola aqui atrás. E do lado oposto ela tem um botão. Então, todos os nossos símbolos serão exatamente iguais, tá? Do lado oposto, do lado direito da válvula, vamos colocar aqui, ó. Já vamos separar.
Agora a gente vai ver o que cada um desses aqui vai fazer. Quando acionar uma chave pulsadora, o cilindro deverá avançar e permanecer avançado até soltar o botão. Bom, então se ele tem que avançar, então isso significa que tem que estar recuado. Recuado é quando a parte de trás, né, que é a vedação, fica encostado do lado esquerdo. Quando o cilindro avança, o que a gente faz com ele aqui? Eu vou desenhar. Depois a gente apaga, né? Não vai constar no nosso exercício. Ele vai ficar avançado. Então é importante, recuado, a haste tem que ficar um pouquinho para fora, avançado tem que ficar bastante. Então olha lá, cilindro com a haste recuada, né? Vamos fazer aqui para aparecer, cilindro com a haste avançada. Então a gente consegue ver, né? No primeiro desenho aqui está com a haste toda avançada, no segundo com a haste recuada. E a gente consegue ver também aqui no cilindro que ele tem duas conexões, né? Vou botar de lado aqui para enxergar as conexões dele, beleza? E aí? Recuadinho. Tá? Então, tem duas conexões, uma traseira e uma dianteira. Então a gente aprendeu que cada vez que vai trabalhar com o cilindro tem que ficar recuado porque o ar entrou na conexão dianteira. Se o ar entrou na conexão dianteira, a nossa válvula que domina o lado que está do lado direito. Então o que eu vou fazer? Puxa-se uma linha vertical. Eu vou fazer a quebrada aqui um pouquinho antes aqui, ó. Porque a gente fica com tendência de dar uma inclinadinha na linha e não pode fazer isso. E a outra conexão está aqui do outro lado. Pronto. Puxa daqui. E aqui no meio eu vou botar curtinho a alimentação de potência. Claro que aqui está faltando uma coisa. Aqui na nossa entrada de ar, né, esse pontinho tem a válvula, eu não vou mostrar a válvula agora. Eu deveria ter o quê? A entrada de ar. O ar comprimido, ele tem sujidades, porque é um compressor, ele pode colocar óleo, e esse ar que ele está comprimindo, ele puxa da atmosfera. Quando você chega no final do dia lá e vai fazer a limpeza do nariz e tem lá uma sujeira, nós temos um filtro no nosso nariz. Aqui nós temos também um filtro, que fica essa parte de baixo aqui, dispositivo chamado reguladora de pressão com filtro. A reguladora está aqui, essa parte de cima, embaixo é o filtro, e aqui é o manômetro que vai indicar a pressão. Então, nessa parte de potência que nós temos aqui, a gente vai ter que ter uma unidade dessas aqui, e essa unidade, o que ela vai fazer? Ela vai limpar o ar e vai estabilizar a pressão tem que ser constante. Por isso que quando a gente vai andar de carro, nós temos que pegar e calibrar o pneu de vez em quando. Por quê? Se um pneu estiver murcho de um lado e do outro estiver cheio, o carro não vai ficar bem estável, né? Ele pode perder estabilidade, pode dar frenagem. Se todos os pneus estiverem murchos, vai gastar mais combustível. Se ele estiver muito cheio, ele poderá diminuir um pouco a capacidade de frenagem do carro. Bom, vamos lá. Então aqui nós temos o cilindro, uma válvula de duplação. Estou fazendo a parte inicialmente pneumática. Se ela é pneumática, a gente simplificou a simbologia da pilotagem através de um pequeno triângulo aqui, vazado, né? Se nós preenchêssemos esse quadrado aqui, em vez de ser ar comprimido, nós estaríamos trabalhando com fluido hidráulico, óleo, por exemplo, né? Então, está aqui. Essas duas válvulas aqui, então, elas só vão gerar sinal quando eu apertar. E a gente já foi lá, podemos copiar a válvula, né? 3 vias NF, N normalmente fechado, porque ó, o orifício número 1 sempre vai ser desse lado, aqui vai estar o 3 em cima o 2. Eu já vou botar os números ali no lugar. Como a mola está do lado do orifício número 1 fechado, então ela é NF, então ela seria não passa fluido. Então como é que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer uma alimentação especial apenas para essas válvulas, vamos fazer uma alimentação do comando, né, lá em cima de potência. Repetindo, se fosse um cilindro grande, eu ia precisar provavelmente ter uma pressão maior,
E no comando eu não preciso ter uma pressão muito alta. Em algumas vezes a gente consegue operar apenas com 3,5 bar. Bom, aqui eu tenho que fazer uma derivação, eu tenho que alimentar duas válvulas. Então eu vou colocar pontinho preto aqui no meio. O pontinho preto é um conector T. Eu posso colocar 2 pedaços de mangueira e o terceiro lá vai alimentar a válvula. Então, cada vez que eu precisar fazer uma nova derivação, eu posso usar distribuidores de ar ou posso usar um conectores T. Então, aqui estão os conectores T. Muito bem. E continuando, depois do conector T, mais uma alimentação. Então, eu poderia ter uma outra reguladora de pressão. Entra o ar aqui, tem que ser uma pressão maior daquela que eu preciso, que a reguladora de pressão apenas reduz a pressão e estabiliza nesse valor menor. Aqui embaixo o filtro, e eu teria então um ar limpo para operar com o meu sistema. Agora, a regra é válvula da direita liga com a direita, válvula da esquerda liga com a esquerda. Então como é que eu faço? Se a válvula está em repouso, né, a mola está dominando, não tem ninguém apertando, todas as ligações vão ter que ser feitas no quadrado que está mais à direita. Então, vou puxar aqui uma linha para cima, o mais reto que eu puder. E aqui eu vou puxar a linha para cima, mas eu vou fazer um desvio nela aqui para que a gente consiga ver ela entrando bem retinho aqui. Tá? Desse outro lado também. Ok, beleza. Então, meu primeiro cilindro, como é o nome dele? A. Lembrando, tem uma regra, que A é o primeiro cilindro que se movimenta. A válvula direcional, a válvula da potência, o A, número 1. E as válvulas que acionam esse cilindro A também receberão um índice A, as duas. Só que eu não posso dizer A, é a válvula A da direita, a válvula A da esquerda. Então a gente aprende o seguinte: se eu quero que o cilindro avance, eu tenho que jogar ar no piloto do lado esquerdo. Se eu quero que ele recue, no piloto do lado direito. Então, tudo aquilo que faz avançar, vamos repetir aqueles filmes da primeira série lá que a gente viu, operando o SIMP número 1, para avançar, A2, para recuar, A3. Então, toda vez que eu enxergar uma válvula no circuito com índice par, ela vai fazer aquele cilindro avançar. Então, se eu ler A2, eu vou dizer, olha, é a válvula que faz o cilindro A avançar. Válvula de comando que faz o cilindro A recuar. Então, fica bem fácil a gente operar com isso. Ok? Então, tá, não preciso mais desse aqui. Te apaga, aquela velha regra. Quem aprende a desenhar com lápis tem que saber apagar. E o nosso circuito estaria pronto. Quando eu aciono A2, avança, A3, a recua. Se eu quiser fazer essa experiência aqui, o SIMP1 é uma maravilha, eu consigo fazer ele muito bem. Agora vamos fazer o equivalente da parte elétrica, mesma coisa. Só que na parte elétrica nós vamos ter uma pequena diferença. O cilindro, ele sempre vai ser acionado com ar comprimido, então ele não tem diferença nenhuma. O exercício é o mesmo, ele tem que começar recuado. Quando apertar um botão, ele vai avançar. A válvula que eu tenho embaixo, o desenho é praticamente o mesmo. Só que, ao invés de eu ter um sinal pneumático, como eu tenho aqui, eu vou ter que ter um sinal elétrico. Mas o interior da válvula, olha lá, é o mesmo. Setinha para baixo, setinha para cima, tampão. Seta para baixo, seta para cima, tampão. E de cada um dos dois lados, um retângulo, proporção aproximadamente 2:1, com uma linha diagonal ou a 45 graus. Prefiro a diagonal, porque aí não muda. E as ligações acima serão a mesma. Claro que aqui eu estou representando um sistema que eu optei em fazer pneumático e outro eu vou optar em fazer elétrico. Não é dois desenhos. Então, eu ainda não decidi, então eu vou colocar
os mesmos nomes aqui, ó, A e A1. As ligações é a mesma, as duas conexões, nunca ali no cantinho, né, um pouquinho antes aqui da beirada. Dependendo como eu traçar, eu tenho que fazer às vezes uma quebradinha aqui. Desse lado aqui é a mesma coisa. Tá? A alimentação, e esse aqui, a potência, é apenas pneumática, mas o comando é totalmente elétrica. Então, isso aqui é aquela nossa bobina, né? A duplo solenoide. E a nossa válvula estaria aqui, a duplo solenoide, as duas bobinas. Ela é chamada uma válvula de memória, porque quando eu gero um sinal desse lado, ela desloca os elementos internos e ela joga o ar apenas por um dos dois orifícios de saída. Então, olha, ó, em cima tem 2 orifícios, embaixo tem 3. Ó, em cima tem 2, embaixo tem 3. Como a gente pode numerar isso? O do meio, alimentação número 1, os 2 escapes 3 e 5, né? Aqui o escape, vou botar uma flechinha ali só para apontar aqui, ó. E em cima a utilização, que é o 2 e o 4. Vários autores fazem o contrário, né? Botam 4 e 2, 5 e 3, mas eu acho que assim fica mais racional. E as nossas bobinas, essas duas aqui, ó, 24 volts, corrente contínua, porque uma das regras é essa aí, as normas regulamentadoras dizem que o comando tem que ser em baixa tensão. Então ela é o Y, a gente já viu lá no nosso primeiro filme, e aqui o Y. Só que a gente tem uma nova regra aqui de novo, né? Tudo que faz avançar, a primeira é o número 1. A próxima é o número 2. Se tiver mais outra, vai ser a 3, 4, mas sempre numera 1 e 2 do primeiro cilindro, 3 e 4 do segundo cilindro, 5 e 6 do terceiro cilindro. Tá? Parte de potência está pronta. Agora tem que chamar o nosso amigo eletricista para fazer o nosso comando. Como é que vai ser o nosso comando? A linha de cima, como é que é? É sempre o positivo e a linha de baixo será sempre o negativo. Lembre, fase neutro, corrente alternada, corrente contínua, positivo e negativo. Em cima a tensão que a gente vai operar. Por que eu tenho que declarar a tensão? Porque eu vou comprar minha válvula com a minha bobina. Se a gente conseguir olhar aqui com cuidado, ó, essa bobina ali já está escrito 24 volts corrente contínua, beleza? Então tá muito bom. E agora? Eu tenho que ter a mesma coisa, um botão pulsador que faz o cilindro avançar e outro que faz recuar. Então sempre a gente trabalha lá, ó. Eu vou fazer uma linha fraquinha aqui, ó. E na parte de baixo a mesma proporção agora 2:1 aqui, ó. Vou colocar meu eletroímã. Só que está dizendo, olha, o eletroímã, a bobina da válvula. Aqui eu tenho que dizer a mesma coisa, é a bobina da válvula. Esse símbolozinho aqui representa a válvula. Então eu leio bobina, eletroímã de válvula. E aqui do outro lado eu vou representar a outra bobina. Um lado vai ligado ao negativo, o outro lado vai ligado ao positivo. Só que eu só posso energizar essa bobina quando eu quiser. Então o que eu vou botar aqui no meio? Eu vou botar um botão. Então eu vou fazer aqui um contato. Se é um elemento pulsador, como aquele ali, eu vou lá na minha simbologia e vou achar a minha simbologia. Pessoal, se onde vocês trabalham tiver uma simbologia diferente, é só adaptar a simbologia. Lembre-se que a simbologia aqui, mas o meu botão é de tecla. Como é que é a simbologia? Não. A simbologia, ela é adimensional. E se eu quiser saber qual é a descrição? Claro, eu vou aí na minha especificação de materiais. Aqui embaixo eu esqueci, ó. 0 volt. Eu sempre vou representar aqui qual é a primeira bobina que se movimenta. Então, sei que para ele, o primeiro movimento do sistema é avançar, vai ficar avançado até eu acionar outro botão.
tá? Então gera um breve sinal, energiza essa bobina, o cilindro avança. Ora, então a primeira bobina que vai ser avançada, aqui é Y1 e aqui é o Y2. Se o primeiro movimento fosse o cilindro recuar, ele deveria ter avançado, e quem é que vai aparecer em primeiro lugar? Y2. Porque a primeira coisa que eu vou ligar é a primeira coisa que eu vou acionar. E na nossa simbologia, o botão de comando, não é uma chave de fim de curso ainda na parte elétrica, ele recebe uma letrinha diferente, a letra S. Tá? Por enquanto aqui, nós vamos chamar ele de S1 e S2. Depois muda um pouquinho essa nomenclatura. S1 e S2. Então o S1 vai ser o primeiro botão que se movimenta. Nesse caso, o S2 é o segundo botão que se movimenta. Ok? Se eu quisesse completar ainda, teria que representar as conexões aqui, porque alguns circuitos a linha poderia estar simplesmente cruzando uma pela outra. Isso vale tanto para qualquer sistema que a gente vai operando. Então, se eu estiver fazendo desenho, está só cruzando uma linha pela outra, não está ligado, está só cruzando. Não, agora estão as 4 interligadas, pontinho preto. Tá ok, pessoal? Então aqui o nosso exercício 2, e como é que a gente começa a fazer isso? Próximo exercício agora, pessoal, não vai ter mais, eu não vou fazer mais todo o desenho. Eu vou fazer uma parte, vou esperar vocês fazerem o desenho, né? Aí depois eu mostro o resultado. Tem que ser assim, a regra do jogo tem que ser essa, né? Então tá bom? Então, de novo, qualquer dúvida, liga lá para o professor Sérgio Pavani, S.A. Pavani. Não esqueçam, se entrar lá no Colégio Técnico Industrial, só tem um Pavani lá. Agora, eu tenho 2 irmãos que são professores, um filho que é professor, uma filha que é professora, e uma cunhada que é professora também. Então imagina só, chegar lá na minha casa e quero falar com o professor Pavani, putz, vai ser complicado, vai aparecer uns quantos, né? Então tá bom, é isso aí, até mais.